Boa noite, telespectadores. Estamos de volta em mais uma semana com o nosso Viver Bem em Cristo, dando continuidade a essa programação que semanalmente trazemos aqui, conversando com o ministro do Evangelho, Sérgio Alves, que nos fala sobre a nossa vida e espelhado aqui na Palavra de Deus que nos criou e de como nós a vivemos de fato. Então, pastor Sérgio, obrigada pela sua presença novamente aqui. Eu agradeço aí a Deus e a oportunidade de hoje falar novamente sobre a Bíblia, sobre a Palavra de Deus. E pelo que me consta, assim, vamos continuar os assuntos dos últimos 2 programas que tivemos, né? É um assunto que é de grande interesse do público. Eu sempre notei isso nessa minha experiência, né? Então, creio que Deus vai dar muitos conselhos para que a gente possa equacionar dificuldades que estamos vivendo, né? É verdade. E o assunto, então, continua sendo, né, a ira, a raiva, as brigas, contendas, as frustrações, que redundam em tristeza, né, em depressão muitas vezes. E essa questão da ira, da raiva, ontem, assistindo ainda a sua ministração, né, no culto mundial, o senhor falou sobre se alguém chega com raiva, com ira, despejando uma porção de coisas sobre a gente, né, se a gente não receber aquilo, aquilo não é nosso. Nós temos que não receber aquilo, porque aquilo é uma coisa da pessoa. Ela que está daquela forma e não nós. Então, se nós não recebermos, nós não vamos estar nos contaminando. Mas a reação imediata das pessoas não é essa, não é, pastor? É contrário, é retribuir aquele mal com um mal que habita em todos, na verdade. Mas a gente, né, como dissemos na outra palavra também em Efésios lá, irai-vos e não pequeis, né? Não deis lugar ao diabo, né? Então, a gente precisa entender isso, entender quem nós somos e o que fazemos, por que fazemos, não é? Quem nos dá esses conselhos é quem sabe tudo, pode tudo, dono de tudo, produziu tudo, criou tudo, que é Deus. Então, se Deus hoje estou cheio de problemas, cheguei na presença de Deus, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que saber qual é a vontade de Deus, qual é os preceitos de Deus, porque eu quero me adequar e quero me ajustar, quero me recompor, quero me arrepender de tudo aquilo que não estava vivendo segundo os padrões que são devidos a mim, que eu devo para Deus, né? Porque eu tenho um débito com Deus e não estar estudando e aprendendo dele para poder praticar as coisas que ele mandou. O que mais alegra Deus, as pessoas acham que são ofertas financeiras, que são doações. Eu vou dizer algo aqui hoje, porque não só li na palavra e entendi isso, mas já vivi isso. E já experienciei muito isso. O que mais agrada a Deus é quando um filho dele vive em obediência aos seus preceitos. Não tem nada que você faça que alegre o coração de Deus do que isso. Isso é um mistério, né? Na verdade, não tem nada além disso que nos traga a verdadeira paz também, né? Um é do outro, na verdade. Quando essa união acontece, Deus se alegra e o homem é feliz, não é? Imagina se Deus exigisse outras coisas para alegrar Ele. Por exemplo, como eu ser rico, eu ser bonito, né? Grandes sacrifícios. Ou ser PhD em tudo, né? Mas não, até um analfabeto pode agradar a Deus. Até uma pessoa que nunca estudou e que nunca... Até um selvagem que, quando educado, pode obedecer a Deus, né? Então, como Deus é perfeito, em que Ele consegue valorizar todos, agraciar todos,
com diferentes padrões de formação de vida, de cultura, de raças. E tem uma palavra que diz, né, aqui na Bíblia, que Deus não quer sacrifícios nem holocaustos, Ele quer obediência apenas. 1 Samuel 15, 23. Que é para o nosso bem, na verdade, não é? E essa obediência não é para beneficiar Deus, porque Deus não precisa de benefício. Deus não precisa de elogio de nada. Ele não deixa de ser Deus se eu amar Ele, se eu odiar Ele. Ele não vai mudar, Ele vai continuar sendo o Deus que Ele é. Hoje as pessoas dizem assim, eu não acredito em Deus. Isso aí não muda nada em Deus, entende? Quem está tomando o prejuízo é quem não acredita. Não vai. Deixando de se beneficiar. Exatamente. Porque Deus, Ele se autocriou, se autossustenta, nunca vai deixar de ser Deus. Eu que sou cheio de necessidades e que preciso dele. Agora, se eu não tenho um discernimento dentro do meu coração de que eu preciso de Deus, eu sou a pessoa mais infeliz desse mundo. Eu sou a pior pessoa desse mundo, né? Se eu não tenho esse discernimento. Porque é impossível, é inexcusável o homem que diz que não existe Deus e que não quer Deus. Eu não consigo entender isso. Por mais que eu me esforce, esses 31 anos que eu estudo a Bíblia, só o corpo humano sendo decomposto assim para ele analisar, ele já sabe que existe Deus. Não crer em Deus é não ter esperança. Ou ter esperança, como o senhor disse, em coisas frustras, que não duram, que não são permanentes. Então, realmente, nós somos os únicos prejudicados quando não nos beneficiamos desse ser, né, que nos criou, que sabe tudo, que pode tudo, sim, né, mediante a nossa fé, que eu considero essa conexão com Ele, né? E uma pessoa que quando diz que não crê em Deus e não quer saber de Deus, é uma pessoa muito doente por dentro, muito revoltada. Tem muita ira reprimida, muito ódio, tem muita inconformidade consigo e com o mundo, sabe? Com tudo que ele vê na frente dele. É uma pessoa assim que se absolutizou a ser Deus, entende? Lá dentro a intenção dele é essa. Todas as pessoas que me dizem, não quero saber de Deus. E eu analiso, eu observo como eles vivem, no que eles creem, no que eles investem, o que eles defendem. É para me descobrir como é essa alma, porque isso é um mistério. Eu não tenho como conceber que uma pessoa odeia Deus, entende? E tem muitas hoje no mundo que odeiam Deus, mas não é pouco, eu quero dizer para você. É mais dos que amam a Deus, são os que odeiam. Ninguém acredita nisso que eu estou falando, mas você vai ver daqui a pouco. Ao ponto de miséria humana que chegou esse mundo, né? Verdadeira miséria, porque esse corpo físico vai terminar. Não temos domínio sobre tudo e sobre todos, aliás, né? Não temos nenhum domínio, é só uma ilusão. Não conseguimos controlar pessoas nem situações, e tentar brincar ou querer ser Deus é muito frustrante, realmente, não é? Porque não se consegue cuidar das modificações do nosso próprio corpo, né? Então imagina das situações externas ou de pessoas, né? De outras pessoas. Eu tinha assim, um testemunho assim, que eu era muito orgulhoso, né? Eu achava que eu podia dirigir minha vida e cuidar da minha vida. Eu tinha esses pensamentos. E o que Deus teve que fazer? Para mostrar que eu não era um Deus e nem candidato a Deus. Ele me colocou 90 dias no hospital, onde as pessoas tinham que me dar banho. Eu estava sem roupa. Entrei em coma várias vezes, né? Tive morte clínica. Vi eu desprender do corpo, voltar para o corpo 2 vezes, 3 vezes. Tive conhecimento do mundo espiritual.
Quando eu voltei, eu não queria mais ser Deus. Tá muito bom assim. Deixa eu ser servo de Deus, tá muito bom. Entende? Eu troquei de posição rapidamente. Então, que Deus não faça isso com ninguém, né? Mas às vezes, né, o nosso coração é tão duro, a nossa mente tão fechada, até que os nossos olhos possam abrir, né? Os conceitos dentro de nós precisam mudar. E muitas vezes Deus permite esse tipo de situação que, por mais que a gente não compreenda e muitas vezes não aceite, né? Mas, como diz também na palavra, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. E daqueles que Deus também sabe que são seus e os quer, enfim, não é? O ego humano, nós podemos falar no segundo bloco. Eu cada vez me convenço mais disso, sim. E a gente tem que entender isso, compreender isso, para daí conseguir mudar. Mas isso é assunto para daqui a pouquinho com você. Viver bem. Estamos de volta com o nosso Viver Bem em Cristo e já há 2 programas atrás e hoje ainda, né, estamos chegando realmente a essa conclusão, né, que o nosso ego é a origem de todos os problemas. E é verdade, né? A gente vai descortinando isso e a gente tem que estar com os olhos abertos para isso. Tentar aventar essa possibilidade que muitas vezes a gente não quer mudar, não é? Mas pensar nessa possibilidade sim, que o meu ego é o meu problema e é o problema das outras pessoas também, não é? Sou eu e não os outros. É difícil, né? Mas é muito verdadeiro. A gente pode assim citar algumas coisas do cotidiano nosso, para a gente verificar que realmente o ego é uma fábrica de problemas, de dificuldades que ele cria para o ser humano, para ele mesmo e para os outros também, né? Muitas vezes eu vi pessoas assim que chegou até mim tomando 10, 12 comprimidos, com psicoterapia 2 vezes por semana e com a depressão assim enorme, agudíssima, a ponto dela ficar robotizada, né? Aí você pergunta, você pensa, qual é o problema dessa pessoa? É a depressão? Não. É os pais dela? Não. É o namorado? Não. Mas você começa a dissecar, você começa a fazer essa digressão e estudar, aprofundar, olhar por trás dos fatos. O que está originando, o que está produzindo aquilo? É o ego humano. Aí você entra outra pessoa com a síndrome do pânico. Não sai do quarto para ir no banheiro porque eu posso morrer. Tem crises assim que duram em torno de 15 a 20 minutos, sensação de morte, de pavor. Tratei com muitas pessoas, ajudando pessoas a se libertar disso. Aí eu olhava aquela pessoa, uma escrava, uma jovem de, às vezes, 15, 18 anos, só dentro de um quarto, 6, 8 meses já. Não sai nem para ir no banheiro, tem medo de morrer. Não sai de casa porque tem medo de morrer. Não tem emprego, não estuda mais porque tem medo de morrer. Qual é o problema dessa pessoa? É a síndrome do pânico? É o medo? Não, é o ego. Como compreender isso, pastor? E a parte financeira também. Coloca um problema financeiro. O problema é as finanças, é a falta de dinheiro? Não, é o ego. Tudo é o ego. Doenças, enfermidades. Qual é o problema? Somatização, né? Exatamente. Então, se você vai analisando a palavra de Deus, Deus vai te conduzindo a entender essas coisas. Que um problema é uma natureza que está na pessoa, que formou um quadro volitivo, quadro de convicções, de pensamentos, de códigos, de preceitos que estão lá dentro, que dirige essa vida. Muitas vezes não é aquele que a pessoa gostaria ou quer. Exatamente, mas foi influenciada, enganada e ludibriada para ser daquele jeito. Então, se eu tenho
vontade de ter alguma coisa e não tenho, aí eu me revolto, entra a ira. Eu vejo o outro que tem e eu não tenho, mas eu quero que ele tenha, então estou revoltado. Eu quero ser engenheiro, mas eu sou gari. Aí o gari, não, mas eu quero ser engenheiro. Então ele se revolta na vida, ele é contra tudo e todos. E briga em casa e briga com todo mundo que aparece na frente dele, porque ele quer ser um engenheiro. E ele está ali como gari, não gosta daquilo. Então, toda a origem é psicológica, o nosso problema. No entanto, todas as pessoas são necessárias, para alguém, para alguma coisa, para todas as profissões. Todas as pessoas são necessárias uns para os outros. E aceitar o lugar que Deus colocou aquela pessoa, que também não quer dizer que ela tenha que ficar naquele lugar, ela tem outros dons que podem ser desenvolvidos, pode ser conquistado, e deve ser buscado. Acho que a gente tem que buscar aquilo que realmente, para que Deus me fez? É aqui o meu lugar. Existem esses conflitos muitas vezes, não é? O nosso valor para Deus não está atrelado ao que eu faço. Não. Nem o que eu tenho também. Está atrelado à minha fidelidade a Ele. Então, eu posso ser um gari muito feliz e cheio do Espírito Santo. Porque a sociedade precisa deles. Então, não existe isso também de pensar, eu tenho que ser tal coisa. A pessoa, como o senhor disse, independente do que tu fores, Deus quer a tua comunhão com Ele, independente do que tu seja. Então, hoje é uma coisa, mas amanhã eu tenho outra profissão, enfim, o importante é o relacionamento com Deus. Com Deus. Por que o gari se sente rejeitado, oprimido, revoltado? Porque há um preconceito da sociedade com relação a ele. Ele não é nada para aquele povo, porque ele recolhe lixo. Mas para Deus ele é importante, ele tem uma alma. Uma alma vale mais que o mundo inteiro, Deus disse. E para a sociedade também, imagina se não houvesse quem recolhesse o lixo, O que seria das nossas vidas? Nós classificamos essas pessoas como inexpressivas e não são importantes. Que engano, não é? É um engano. Muito grande. E aí então, aquele que quer ser Deus e nunca vai ser, daqui um dia ele descobre que não vai ser. E aí ele se revolta. Isso eu queria citar aqui essa palavra, Tô com a Bíblia aqui, que fala, voltando a essa questão da revolta, das brigas, das contendas, Diz aqui em Tiago 4:1, de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e fazer guerras. Nada tendes porque não pedis. E pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjares em vossos prazeres. E lá em Apocalipse 3, no 17 também diz, voltando para o outro lado, pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. É essa condição que a gente teria que se dar conta que realmente somos, E todos que estudam a palavra de Deus vão chegar a uma convicção de que são o que Apocalipse diz. E somos muito carentes de Deus, de vida divina, de natureza de Deus. Nós precisamos muito dela. E se nós soubéssemos que aquilo é tão rico para nós, nós não estaríamos perdendo tempo, como estamos correndo atrás do vento aí toda hora, e aquilo não processa nenhuma segurança para nós, nenhuma edificação. E hoje a segurança das pessoas é ter dinheiro, mas daqui a pouco dá um reset mundial, termina o dinheiro de todos. Como é que vai ficar? Qual é a segurança daí? Entende? Porque está previsto todo mundo empobrecer aí, só vai ficar rico
os comandantes dessa nova era, né? Então, pastor, olha, já pensou chegar no final lá da nossa vida, né, e nos darmos conta de tudo isso, e aí vem aquele pânico que o senhor falou, tardio aí, não é? Porque estar em pânico hoje, eu diria que não é tão ruim assim, porque existe a possibilidade de uma busca, né? Agora, chegar lá no final, né, quando resta pouco tempo, porque esse pouco tempo é relativo também, esse nosso pouco tempo pode ser hoje, né? Mas são tantas coisas, né, que a gente vivencia e não se dá conta, às vezes se dá conta muito tarde, né? Mas são todas coisas que a gente vai ter que deixar aí para, né, conversar novamente na próxima semana aí. Então queremos hoje lhe agradecer mais uma vez e poder estar aqui próxima semana falando novamente sobre essas coisas. Muito obrigada. Eu agradeço a todos e uma boa noite.